Boa tarde! Então, hoje nós vamos ver como olhar então para a nossa realidade ao nosso redor, né? E fazer um desenho proporcional a essa realidade, certo? Então, eu quero transformar esses objetos que estão na nossa realidade, né, na folha de papel, de forma que ele não perca a proporção, né? Ele não pode perder a proporção. Como é que eu faço isso? Matemática a nosso dispor, né? Vamos usar a regra de 3 e a regrinha de 3 aprendida em matemática vai nos ajudar, então, a conseguir fazer esses desenhos proporcionais. Pessoal da minha casa, tem aqui os 3 objetos então que eu falei, que eu selecionei. Nós vamos usar esses objetos então para poder estar fazendo a nossa atividade. Vamos começar então. Então nós temos os 3 objetos aqui posicionados para fazer as medições. O penal azul que eu comentei antes, a bolsa preta, né? E também essa bolsa marrom, né? E vendo aqui os 3 objetos, a gente percebe que o penal ele é um pouquinho menor. A bolsa preta parece ser o maior objeto, e o que está entre os dois, né, que é o objeto com as medidas medianas, é essa bolsa marrom, certo? Vamos tirar então as medidas, no caso de largura e altura, né, da bolsa preta. Nós vamos ter também a largura e a altura do penal azul e, por final, também a largura e a altura da bolsa marrom, tá? Então nós vamos ter as medidas aqui desses 3 objetos. Vamos pegar aqui o penal. Vamos medir aqui. Eu vou estar utilizando o instrumento de régua, tá? Poderia ser uma trena, né? Também, um outro instrumento de medida. E eu vou tirar então aqui a largura, pra gente ver quanto é que dá isso mais ou menos, tá? Então aqui, vou sempre começando do zero, né? Sempre começando a medição do zero. E vamos aqui na régua pra ver quanto é que vai dar isso. Aqui pra mim tá registrando mais ou menos uns 20 centímetros aproximadamente, tá? A gente vai usar um valor arredondado, mas aproximadamente 20 centímetros de largura, tá? 20 centímetros de largura e altura. Vamos posicionar aqui no zero também. A largura deu mais ou menos uns 9 centímetros, pelo que eu estou verificando. Vamos ver aqui, ó. Tá, nós vamos utilizar então 20 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. Vamos anotar aqui então. Então, mas olha só, a bolsa preta a gente não mediu ainda, né? Foi o penal azul, tá? Então eu vou anotar aqui 20 centímetros de largura e aqui eu vou estar anotando então 9 centímetros de altura, tá? Essas medidas vamos usar, né, nos cálculos para poder então fazendo o desenho então proporcional na nossa folha. 9 centímetros de largura, 9 centímetros de altura. Pessoal, agora vamos medir então essa bolsa marrom, tá? Vou tirar a largura e a altura, então vou começar aqui pela largura, vou posicionando a régua novamente aqui no zero. Nós vamos ver onde é que para essa medida, ó, aproximadamente 21 centímetros, tá? Então, 21 centímetros de largura, né, dessa bolsa, tá? Agora, medindo a altura, vamos ver quanto é que dá a altura. Também a gente tem que começar do zero, né, ó, tô botando lá no zero, ó. Vamos ver até aqui embaixo quanto é que dá mais ou menos essa altura. Vamos ver... Ó, 18 centímetros mais ou menos, tá? Então, deu 21 de largura e 18 centímetros de altura. Vamos anotar aqui. A gente mediu agora a bolsa, né? Foi a bolsa marrom. Então, vamos pegar aqui. Bolsa marrom, então, a largura aqui, ó, vai ser 21 centímetros. E a minha altura, 18, né? Percebo que as dimensões da bolsa marrom é um pouquinho maior do que o penal azul, né? Olha só, deu 21 de largura por 18 de altura. O penal ele é um pouquinho menor, né, em relação à altura, ó, né? Ele é a metade, na verdade, a altura aqui no caso do meu penal azul deu 9 centímetros, né? E deu a metade da bolsa marrom. A bolsa marrom ela é bem maior
do que o penal, né? Quando a gente compara aqui, realmente tá coerente com, né, os tamanhos dos dois, ó. Se eu colocar um do lado do outro, né? Tá? Apesar que a largura é próxima, né? Mas a altura realmente, ó, dá pra ver, dá pra perceber mesmo pelo objeto que é o dobro, ó. Praticamente o dobro do penal. Agora vamos medir essa bolsa preta, faltou só essa bolsa preta, né? Então vou pegar aqui a minha régua. A gente vai medir aqui a largura e a altura, tá? Vamos posicionar ela certinho aqui. Ó, vou começar do zero, né? Olha só. Então começando aqui do zero. Sempre do zero, né, pessoal? Então, aqui, ó, do zero. Eu vou medir, então, a largura. Isso vai dar mais ou menos uns... Deixa eu ver quanto é que deu. 37 centímetros, mais ou menos, tá? A largura deu mais ou menos 37 centímetros. É porque esse objeto aqui é o maior objeto aqui dos três, né? Ó, na verdade, deu um pouquinho menos. Né? A gente pode colocar aqui, ó... uns 36 centímetros aproximadamente, tá? Não tem problema, a gente coloca 36 centímetros de largura depois. Vamos medir agora a altura primeiro. A nossa altura aqui, começando também do zero, né? Mais ou menos do zero, aproximadamente. Então, eu vou fazer a medição, isso me dá mais ou menos... uns 28 centímetros, ó. Tá um pouquinho difícil de ver aqui na régua, mas, ó, 28 centímetros, mais ou menos, tá? Então, quer dizer que a minha largura vai ser 36 centímetros e a minha altura 28. Vamos anotar isso, tá? Vamos trazer um pouquinho mais próximo aqui, ó. Faltou só a bolsa preta, né? Ó, o penal e azul e a bolsa marrom tá aqui, a gente já tinha anotado. Então, eu vou anotar aqui rapidinho, então, a minha bolsa preta e, no caso, a largura e a altura, né? Então, deu 36 centímetros de largura, mais ou menos, e a altura 28 centímetros. Show! Agora nós temos todas as medidas que a gente precisa para começar, então, fazer os cálculos da regra de 3, né? Com base nessas informações aqui, que são informações reais do desenho, do objeto real, né? As medidas reais, para poder, então, achar as medidas dos desenhos. Então, nós anteriormente fizemos as medidas dos 3 objetos, aqui no caso da bolsa preta, né? O penal azul, né? E também a bolsa marrom, tanto a largura quanto a altura de cada um deles. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher somente uma medida, né? E o restante a gente vai calcular. O que é esse escolher somente uma medida, tá? Nós vamos determinar uma largura ou uma altura de um desses 3 objetos aqui, né? Nós vamos escolher uma medida de desenho para poder começar, então, a criar esses desenhos proporcionais. Então, uma medida nós temos que escolher, tá? Então, eu vou olhar aqui para os meus objetos, vou escolher um primeiro objeto para a gente pensar, né? Essas aqui são as medidas reais, aquelas medidas que a gente anotou anteriormente. E nós vamos agora, com base nessas... escolher uma dessas medidas aqui de algum desses objetos. Então, eu vou escolher o penal azul, tá? E nós vamos escolher do penal azul a largura, tá? Qual é a largura mais ou menos que eu quero do meu desenho proporcional, no caso do meu penal, tá? Vamos supor que eu quero transformar esses 20 aqui, ó, a largura de 20 centímetros, tá? Nós vamos usar, então... Deixa eu ver, vamos usar 5 centímetros, tá? Então, a gente vai escolher essa medida aqui, a gente vai escolher a largura, tá? Então, a gente escolhe a largura. A largura do penal. Que será, então... 5 centímetros, certo? Vamos escolher, então, essa medida aqui vai ser a nossa medida inicial. Então, sempre nós começamos, então, com uma medida que vai nos ajudar, então, para começar a fazer esses desenhos. Então, agora, para a gente poder determinar, então, essas medidas da largura e da altura, nós temos que pensar numa matemática para nos ajudar.
Não adianta colocar qualquer número aqui, ó, qualquer altura, que esse desenho pode ser que não fique proporcional, né? A gente pode até se aproximar no olho, assim, mas não tem a garantia. Então, por isso, nós vamos usar a regra de 3, certo? A regra de 3 vai nos ajudar a achar a altura exata, né? Para que esse desenho aqui fique proporcional, então, à realidade desse penal aqui, que são as medidas reais. A gente vai fazer uma comparação. Como é que funciona as proporções? Nós vamos comparar as duas dimensões, no caso, a dimensão de largura e a dimensão aqui de altura, certo? Eu poderia fazer a altura em cima também e a largura embaixo, né, na proporção, mas como eu escolhi largura em cima, então eu vou manter a largura, né, sempre o número de cima como largura e o número de baixo como altura, tá? Então é assim que nós vamos fazer. Como nós estamos pensando no penal, então eu vou usar as medidas da realidade do penal, né, a largura e a altura do penal, que é 20 centímetros e 9 centímetros, certo? Então aqui eu coloquei 20 centímetros e 9. E o desenho, nós, né, chegamos a uma conclusão que nós vamos fazer com 5 centímetros. Poderia ser outra medida? Poderia. Mas aí, dependendo do número que eu coloco aqui, eu tenho que ter uma altura que seja proporcional à realidade, que fique parecido com o desenho que é na realidade, né, o objeto. Então, para que isso fique proporcional, a gente coloca então o X, porque a gente não sabe qual é a melhor medida, a gente não sabe qual é, com exatidão, né, qual é a altura que eu tenho que ter aqui para que o desenho seja proporcional. Então a gente chama de X, uma medida desconhecida. Nós vamos conhecer essa medida só depois de fazer essa regrinha de 3, que é o cálculo matemático para achar essa medida, tá? Então, essa é a proporção da realidade, né? 20 centímetros e 9, né? 20 de largura e 9 do penal que nós medimos. E o desenho a gente disse que quer 5, a gente quer para 5 a largura, né? Que fica bem menor no desenho. E qual que vai ser a altura para poder esse penal ficar proporcional, né? Ó, a gente já consegue perceber que a altura ela vai ser menor que a largura, porque se na realidade a altura já era 9, né? E a largura é 20 centímetros, ou seja, a altura é bem menor do que a largura, então o desenho também vai acontecer isso, tá? A altura aqui vai ser menor que 5. Temos plena certeza disso, só a gente não tem certeza qual é o número exato, tá? Então nós vamos fazer a regrinha de 3 para descobrir. Então agora nós temos que fazer essa regrinha de 3, né? O 20 vezes x e o 9 vezes 5, usando a multiplicação em cruz, certo? Então vamos destacar bem aqui que o 20 vai multiplicar com x e a gente não consegue colocar um resultado, né, em relação a 20 vezes x, mas o 9 vezes 5 sim, né? E lembrando que sempre tem esse igual aqui no meio, certo? Então eu vou estar colocando esse igual, né, na hora que eu vou escrever essas duas multiplicações em cruz, certo? Sempre em cruz, tá? A gente sempre faz a multiplicação em cruz nesse cálculo de regra de 3. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 20 vezes x, que é 20x mesmo, né? Não tem como a gente determinar o resultado. Então, 20 vezes x. E aí vem o igual a 9 vezes 5 ou 5 vezes 9, tanto faz, tá? 9 vezes 5. Como é que vai ficar o nosso resultado? Então, 20 vezes x fica só 20x mesmo, certo? 20x igual a 9 vezes 5 é 45. Nessa parte, o objetivo é a gente isolar esse x para encontrar o valor dele, que é a altura do desenho do penal. Como é que eu vou fazer isso? Esse 20 que está aqui na frente do x, ele vai passar dividindo, certo? Então, ele passa dividindo. Então, x vai ser, então, o resultado de 45 sobre 20. Ou ainda, podemos escrever assim, ó, x igual... Aí o dividido, em vez de escrever assim em fração, poderíamos colocar nesse símbolo aqui, ó. 20 dividido, 45 dividido por 20 dessa forma, tá? Tanto faz, que é a mesma coisa, tá? Bem, a gente precisa fazer essa divisão. Se aqui fosse, por exemplo, em vez de 45, fosse, no caso, 40, né? 40 dividido por 20... 40 dividido por 20 dá 2, certo? Mas como é 45, ele é um pouquinho maior, tá? Então, o certo é nós fazermos, então, essa divisão, tá? Vamos fazer aqui do lado, né? Vamos fazer aqui do lado, ó.
gente pode fazer aqui nesse cantinho aqui, tá? Vamos fazer um rascunho aqui. Então, um rascunho. Tá? Um rascunhozinho só pra gente poder achar o valor do x, porque o x vai ser o resultado dessa divisão aqui, né? Então, eu tenho a obrigação de fazer essa divisão. Então, aqui vai ser 45, certo? 45 dividido por 20. A gente sabe que 2 vezes 20 cabe dentro de 40, né? Que se eu fizer 20 vezes 3 já vai dar 60, vai passar de 45. Então, nós vamos usar 2 aqui. 20 vezes 2 é 40, né? O dobro de 20 é 40. Diminuindo, sobra 5, certo? E daí, para eu continuar a divisão, eu vou ter que acrescentar um zero aqui, né? Acrescentando um zero aqui, eu coloco vírgula, então, no resultado, que a gente começa a fazer divisão de decimais do número, né? A gente não tá mais na parte inteira, porque esse zero aqui foi acrescentado. A partir do momento que eu acrescento o zero aqui, vem uma vírgula pro meu resultado, né? Na divisão. 20 vezes 2 dá 40 novamente. Se eu fizer vezes 3, vai passar de 50, vai dar 60. Vou ter que usar 40 aqui novamente. E quando eu subtraio esse resultado aqui, o resto, né, fica 10. Tá? Daí eu acrescento um zero aqui para continuar mais uma vez. E eu sei que 5 vezes 20 fecha 100, ou seja, vai acabar a minha divisão aqui. Eu vou fazer 20 vezes 5, vai dar 100. Eu vou diminuir 100 de 100. E quando a gente diminui 100 de 100, o que acontece? Dá zero, né? Então, quer dizer que a minha divisão acabou. Então, o meu resultado aqui deu 2,25, ó. 2,25. Esse é o resultado do x. Quer dizer que, então, no meu desenho eu tenho que jogar 2,25 centímetros. Vamos escrever aqui que o resultado deu 2,25 centímetros. Então, essa é a minha altura do penal, certo? Então, essa é a altura que eu vou... Vamos destacar aqui, ó. 2,25 é a altura que eu tenho que colocar no desenho do penal, certo? Então, vamos colocar ele aqui, ó. Então, vou trazer minha régua aqui pra nós. E nós vamos colocar isso agora aqui em cima no desenho. Ó, né? Aqui nós tínhamos colocado 5 centímetros de largura. Então, agora nós vamos determinar a altura, que é de 2,25, ó. Então, eu tô posicionando a minha régua aqui. Vou apagar X aqui. 2,25 tá mais ou menos aqui, ó. Então, é aqui que eu vou colocar mais ou menos a minha altura do penal, ó. 2,25. Aí, nós puxamos dos dois lados, porque daí... pra achar a medida bem precisa, né? Não ficar torto. Daí a gente faz duas marcações, né? Aqui também eu posso voltar a marcar 5 centímetros pra isso não ficar muito, né? Pra não ficar torto, eu faço mais uma marcação de largura 5 centímetros, que é a largura que a gente escolheu, junto, ao mesmo tempo, marcando bem a altura que nós calculamos, né? Isso a gente teve que calcular. Olha só que legal, 2,25. Então, 2,25. 2,25 centímetros. Né? Então, a nossa largura tinha sido 5 centímetros do penal, que foi a largura que a gente escolheu. Uma das medidas nós, né, tivemos que escolher, tá? Mas aí, quando a segunda medida, ela não é escolhida, ela vai acontecer de forma proporcional, comparando com a realidade, né? Como eu tinha falado anteriormente, tá? Então, aqui é o nosso penal, ele tem 5 de largura. Ó, vamos destacar bem aqui, 5 centímetros de largura. E nós temos uma altura de 2,25, ó. Então, olha só, o único objeto que nós desenhamos, né, dos três foi o penal, tá? Então, esse é o desenho, né, que tá nessa folha aqui também, como na outra que nós mostramos antes. Onde a largura nós tínhamos escolhido de 5 centímetros,
E a nossa altura é 2,25, né? 2,25 centímetros. O que nós queremos com essas duas medidas, tá? Elas vão ser importantes agora para os nossos próximos cálculos, porque o nosso objetivo é que todos os outros dois desenhos da bolsa marrom e da bolsa preta, né, eles sejam proporcionais ao desenho do penal, não sejam só proporcionais à realidade, mas a gente quer que esses três objetos que forem desenhados aqui, eles sejam proporcionais entre eles, né? Como a gente vê na realidade, vê os três um do lado do outro da mesma proporção. No caso, a bolsa marrom ela vai ter que ser um pouco maior que o penal, porque o penal nós vimos que ele é o menor dos três, né? E quando nós fizermos o cálculo e o desenho da bolsa preta, tem que acontecer que a bolsa preta tem que ser a maior medida dos três, tá? Então aqui, ó, nós temos, no caso, a largura de 5 centímetros por 2,25 de altura. E vamos guardar agora, então, essas duas informações para calcular agora, né, o cálculo. Vamos começar pela bolsa marrom, tá? Então, cálculo da bolsa marrom. Cálculo da bolsa marrom. Tá? Poderia ter sido a outra bolsa? Poderia, né? Eu que escolhi começar aqui no caso, pela bolsa marrom, tá? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer para que o penal, ele seja, né, o desenho do penal seja proporcional a todos os outros três desenhos? Então, nós vamos usar uma regrinha de 3 aqui que envolve só largura, né? Começando aqui pelo objeto do penal, a gente pensa aqui no penal, tá? E nós vamos pensar na bolsa, né? Bolsa marrom, eu vou colocar aqui porque a gente tem a bolsa preta depois, né? Então, aqui nós vamos usar a bolsa marrom junto com o penal, tá? Vamos anotar aqui. Então, como é que eu vou montar? Eu vou usar nessa regrinha de 3 aqui, um pensamento de poder achar só a largura da bolsa marrom, né? A largura do desenho, e depois a altura né, dessa bolsa, tá? Então, como é que eu posso fazer isso, tá? Então, o penal, eu vou pensar assim, numa proporção que eu quero a largura real, certo? E aqui eu vou ter também a largura real da bolsa marrom, certo? Largura real. Então, eu comparo largura real com largura real. Tá? Aí, como a gente sabe, a gente sempre tem duas medidas para largura na proporção, né? Duas relações. Só que dessa vez eu não vou usar a altura aqui, por quê? Porque eu quero achar primeiro a largura, depois a altura. E eu não consigo usar a largura e a altura. Por quê? Porque eu precisaria ter pelo menos uma medida aqui de largura e altura. E eu não posso determinar nem diretamente a largura. Por quê? Dessa vez eu não posso escolher medida como no começo. Porque agora todos os desenhos eles vão ter que ser proporcionais ao penal. E daí, para ser proporcional, tudo vai ter que ser calculado. Porque a gente não está começando agora, né? Um desenho novo, né? E nós estamos, na verdade, querendo, na mesma folha de papel, representar três desenhos proporcionais à realidade e proporcionais entre eles também. Então, agora eu não consigo fazer escolha. Eu tenho que fazer cálculos e cálculos, né? Para que todos eles fiquem proporcionais. Aí a regra de 3 nos ajuda, tá? E se eu colocar a largura e a altura, eu não tenho nem largura e nem altura do desenho. Eu não tenho nenhum dos dois. E eu quero que ele fique proporcional, né? Eu quero que o desenho da bolsa marrom fique proporcional ao desenho do penal, tá? E como é que eu faço isso, então? Eu vou pensar da seguinte maneira, tá? Eu sei a largura real do penal, né? E eu sei a largura do desenho. E eu sei a largura real da bolsa marrom, que tá aqui, ó. Se eu voltar aqui a folha, ó. A gente sabe a largura é 21 centímetros. E eu não sei a largura do desenho, daí fica sobrando só uma medida, entende? Se eu colocasse a altura aqui, né, junto, ia ficar complicado,
tá? A gente sempre tem que correr para onde a gente tem mais informação. O penal deu para fazer realidade com desenho. Agora, para eu achar as dimensões dos outros desenhos, eu vou ter que usar uma estrutura um pouquinho diferente, certo? Só que a ideia da regra de 3 é sempre a mesma. Eu comparo sempre duas medidas que têm a mesma informação, né? Que nem, por exemplo, antes era a largura, a altura da realidade, a largura e a altura do desenho. Agora eu estou comparando largura real com largura real. E largura desenho, vou colocar assim pra gente saber bem, né? Largura desenho, certo? Largura desenho. E vou comparar com largura desenho. Ah, posso montar uma regra de 3 assim? Sim, porque isso aqui também é proporção, tá? Então, eu tô criando uma outra proporção aqui, mas eu tô mantendo a mesma lógica, a mesma coerência. Eu tô comparando largura real com largura real e largura de desenho com largura de desenho, tá? Para que eu tenha toda a proporção, não só do desenho com a realidade, mas entre os desenhos. É por isso que a gente tá entrando um pouquinho mais específico aqui, tá? Porque daí eu tô comparando desenhos diferentes, objetos diferentes dentro do desenho que eu também quero que tenha proporção entre eles. Eu não estou olhando só um objeto. Se fosse só um objeto, já estava o suficiente que foi feito. Mas como eu quero, né, comparar os 3 objetos, daí vai um pouquinho mais além. Então aqui eu vou colocar nessa primeira proporção, né, a largura real e a largura do desenho só do penal, certo? Só do penal. E aqui eu vou colocar a proporção largura real e largura do desenho da bolsa marrom, certo? Então, é esses números que nós vamos substituir dentro dessa estrutura. Ó, então aqui é a bolsa marrom. Vou seguir essa ordem. Poderia trocar, poderia ter colocado bolsa marrom, depois penal? Sim. Mas se eu trocar aqui os títulos, né? Colocar a bolsa marrom antes, eu tenho que colocar os números da bolsa marrom. Se eu colocar o penal depois, eu tenho que botar os números do penal, tá, pessoal? Cuidem com isso. Vamos seguir essa estrutura aqui, então, tá? Vamos fazer aqui, olha só, largura real. A largura real do penal. O que é a largura real do penal? Vamos olhar aqui. Penal azul, que é o nosso objeto aqui, era 29, né? A gente viu antes também na outra parte, tá? Então aqui eu vou colocar a largura real, então, de 20. 9 é a altura, não interessa. Então eu vou colocar 20. 20, que é a largura real do penal. Qual é a largura do desenho, do penal também, só que do desenho? 5 centímetros. Então eu vou colocar 5 aqui. Certo? Ó, nossa primeira proporção tá pronta, tá? Então aqui ficou 20, que é a largura real do penal, sobre a largura do desenho, que é 5. Certo? E aqui vem o igual, né? Agora eu quero a largura real da bolsa marrom, tá aqui. Não, a gente não vai olhar para a altura, a gente vai olhar só para a largura, que é de 21 centímetros, tá? Então eu vou colocar aqui 21, certo? 21 centímetros por... Quem é a largura do desenho? Nós queremos saber a largura do desenho, eu não sei. Isso aqui vai ser o nosso X, né? Eu não sei quem é a largura, tá? Eu tenho que descobrir essa largura, né? Eu tenho que descobrir o meu X aqui, ó. Tá? Então, a gente coloca a letrinha aqui pra poder aí tá encontrando esse X, tá? A gente vai colocar X aqui pra descobrir mesmo. Eu não sei quem é a largura do meu desenho, qual é o número que realmente vai manter meu desenho proporcional. Então, a gente coloca de propósito o X aqui pra saber, tá? Aí, o que eu faço? Multiplicação em cruz, aquilo que a gente viu antes. Então, eu vou fazer sempre multiplicação em cruz, tá? Sempre multiplicação em cruz. Então, olha só, eu vou fazer 20 vezes x e eu vou fazer 5 vezes 21. Então, vai ficar 20 vezes x, que nós não conseguimos, no caso, resolver isso, né? A gente só coloca aqui, né, 20x, tá? 20x, então, igual a 5 vezes 21, certo? Então, 5 vezes 21.
O 5 vezes 21 é possível resolver, né? Ó, 20 vezes x fica igual 20x. 5 vezes 21 vai dar 105, tá? 105. Legal, só que eu não terminei ainda, né? Então, esse valor que tá com x aqui, eu preciso isolar o x para poder determinar a largura do desenho que eu quero. Esse 20 que tá na frente do x aqui, eu vou ter que trocar a operação dele pro outro lado da igualdade, né? Do outro lado dessa igualdade aqui, ele vai pro lado direito. Ele vai passar dividindo esse 105. Como é que vai ficar, então? Vai ficar 105 dividido por 20, certo? Aí eu tenho essa forma aqui de escrever, né? Como eu também posso escrever da outra forma que eu havia comentado anteriormente, né? Então, olha só, uma outra forma de nós escrevermos, então, no caso, essa divisão, né? Além de escrever assim em formato de fração, eu posso também estar escrevendo dessa forma aqui, com esse símbolozinho aqui de divisão, né? Então, tanto faz, eu posso escrever assim ou assim, como eu tinha comentado. Então, aqui vou fazer um rascunhozinho dessa divisão aqui, ó, 105 dividido por 20, pra gente ver quanto é que dá esse x, porque tem que terminar primeiro, né, essa divisão pra gente saber quem é a medida da largura do desenho dessa bolsa marrom, né? Então, aqui, ó, fazendo 5 dividido por 20, tá? Eu sei que cabem 5 vezes o 20 dentro do 100, né? Então, o número mais próximo que eu vou diminuir aqui, ó, do 105 é o 100, certo? Então, aqui 100 menos 105, né, menos 100, isso aqui vai dar 5, certo? E aqui a gente já colocou que, né, 20 vezes 5 dá o 100 aqui, né? 105 dividido por 20 é o 5. Para eu continuar essa divisão, eu faço um acréscimo do zero aqui no 50 e eu coloco uma vírgula aqui, né? E aí, quando eu opero a divisão novamente, eu sei que acaba em 2 vezes o 20 dentro dos 50 e sobra 10, porque 20 vezes 2 dá 40 e não 50, né? Mas é o mais próximo. Quando eu diminuo aqui, o resultado dá 10, tá? Eu vou acrescentar um zero aqui, eu já vou estar terminando a divisão, ó. 20 vezes 5 dá 100, né? Então, 100 menos 100 igual a 0. Tá? Então, quer dizer que o nosso x, ele tá aqui, ó, o resultado, né? O nosso x deu 5,25, tá? Então, vamos colocar aqui do lado pra gente saber, então. Então, aqui o nosso x, que no caso é a largura do desenho, né? Nosso x deu 5,25 centímetros, tá? Então, essa é a largura do desenho da bolsa marrom que nós vamos colocar depois, tá? Podem ver que até ficou um pouquinho próximo do penal, né? Mas então a gente vai usar esse valor aqui para nossa largura, certo? Vamos guardar, destacar aqui bem, né? Ó, eu não consigo ainda, né, tá fazendo o desenho, porque eu preciso da altura, né, da bolsa. Isso aqui é a nossa largura, certo? É a largura, ó. Nós calculamos a largura da bolsa, né, da bolsa marrom. Ó. Então, aqui é a nossa largura. Eu quero saber a altura, como é que eu faço agora, tá? Vamos ver como é que nós vamos fazer para achar a nossa altura. Que não é o suficiente ainda, né? Então, olha só, eu vou colocar um pouquinho mais pro lado aqui, ó. Olha só, tô colocando um pouquinho mais pro lado, pra gente poder ter espaço aqui e poder fazer, então, o resultado da nossa altura. Agora a gente vai pensar na altura da bolsa, tá? Então, eu vou escrever aqui para nós localizarmos a altura da bolsa marrom. Da bolsa marrom. Da bolsa marrom. Tá? Então, aqui vai ser a altura da bolsa marrom. Eu vou fazer o seguinte, qual é a relação que nós vamos usar? Nós vamos usar tudo alturas, tá? Então, eu vou começar pela mesma relação aqui, só que em vez de ser largura, vai ser tudo altura. Então, eu vou usar o penal novamente aqui, no caso, né? Então, penal
A gente compara porque o penal já tá pronto, né? Então a gente sempre usa aquilo que tá pronto para nos ajudar, onde tem mais informação, né? Penal e aqui então a bolsa. Deixa eu arrumar aqui que eu já tava escrevendo marrom, né? Bolsa marrom. Bolsa marrom. Vamos lá. Então, olha só como que vai ser as nossas proporções. Ó, então aqui nós, né, colocamos a altura real em relação à altura real também, né? Aqui no caso, primeiro, a altura real do penal e a altura real, no segundo, da bolsa marrom, tá? Então, altura real do penal, altura real da bolsa marrom. Aí eu vou comparar com a altura do desenho, né, do penal. E aqui eu vou colocar a altura do desenho, só que daí no caso, nossa bolsa marrom. Essa altura do desenho da bolsa marrom é o que eu não sei, né? Como é o que eu não sei, aqui vai ser o nosso X, tá? Então aqui vai ser o nosso X. O resto nós vamos substituir com números, tá? A gente sempre tem 3 números, por isso que é a regra de 3. A gente tem 3 números e tem uma medida que a gente quer descobrir no meio desses 3, tá? Então como é que vai ficar? Altura real do penal. Qual era a altura real do penal? Ó, eu tô olhando aqui, ó, 9 centímetros, tá? Então, nós vamos colocar aqui 9 como altura. Então, 9. Quem é a altura real da bolsa marrom? Vamos olhar aqui. A bolsa marrom, 18 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 18, tá? A altura do desenho do penal vai ser de... A altura do penal do desenho é 2,25. Lembra que nós encontramos? Foi o primeiro cálculo de regra de 3 que nós fizemos. 2,25, tá? Então, aqui vai ser 2,25, que é a altura do desenho, que é do penal. E aqui eu vou colocar o X pra gente poder calcular, certo? Então, agora eu vou fazer a regrinha de 3, né? Multiplicação em cruz. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 9 vezes X... e 2,25 vezes 18. Então, vamos lá. Então, 9 vezes x a gente não consegue determinar, fica 9x, né? Aí, continuando aqui, eu vou fazer 18 vezes 2,25, certo? Vamos continuar aqui embaixo. Esse cálculo aqui, 18 vezes 2,25, a gente pode estar fazendo no rascunho, tá? Vamos fazer num rascunho para ser um pouquinho mais prático. O 9 vezes x, ele vai ficar igual aqui, né? Porque a gente não tem como determinar esse resultado. Então, eu vou fazer aqui num rascunho. Vamos fazer aqui num rascunho. Olha só. Como é que a gente vai fazer? Então, aqui eu vou fazer 2,25, tá? 2,25. 2,25 vezes 18. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Então, eu primeiro começo multiplicando pelo 8, né? Primeiro eu tenho que fazer o 8, a tabuada do 8 aqui com o 5, o 2, o 2. Depois a gente deixa uma casa e faz a multiplicação por 1, né? Que é esse número aqui, ó. Né? Vou multiplicar por 1, depois tem uma somatória aqui no meio da nossa multiplicação. Então, vamos fazer aqui. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4 aqui. 8 vezes 2, 16, 16 mais 4 vai dar 20, né? Então, aqui fica o zero do 20, sobe 2 em cima desse outro 2 aqui. 8 vezes 2, dobro, dá 16 de novo, 16 mais 2, 18. Tá, a gente guarda esses números aqui, deixa uma casinha aqui, ó. Vamos multiplicar por 1. 1 vezes 5 dá 5. A gente esquece esses números agora, tá, pessoal? Então, aqui, ó, esse 4 e 2 aqui, a gente esquece que foi da outra multiplicação que apareceu. Que foi a multiplicação por 8. A gente tá pensando agora no 1. Se acontecer de subir algum número, daí a gente adiciona. Mas agora tem que esquecer esse 2 e 4. Tem que cuidar com isso. Então, 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Certo? Quando a gente multiplica por 1, é como se a gente estivesse copiando o próprio número, né? Ó, fica idêntico, fica igual, tá? Então, aqui eu vou fazer a somatória. Ó, então aqui, sempre, né, da direita para a esquerda. Então, 0 mais nada dá 0.
0 mais 5, 5. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 1 mais 1 mais 2, 4. Certo? Aí eu vou olhar a questão da vírgula, porque aqui tem vírgula. Se não tivesse, tinha acabado. Ia ser o resultado 4.050. Mas nós temos tem uma vírgula aqui, ó, no 2,25, certo? 2,25. Então aqui, ó, tem que tomar cuidado. O 18, ele é número inteiro, então eu não tenho que contar vírgula aqui, casa decimal. Mas aqui esse primeiro tem que contar, tá? Então quantas casas decimais eu tenho no 2,25? Eu tenho duas casas decimais. Então aqui no resultado eu vou contar duas casas decimais para colocar a vírgula. Então o resultado aqui vai ser 40,5, pessoal. 40,5 ou 40,50 ou 40,50. 40,50 e 40,5 é a mesma coisa, tá? Né? É a mesma coisa, porque assim, ó, quando o zero é uma casa decimal e a última casa, ele não influencia tanto, certo? Eu não preciso escrever 40,50, eu posso escrever só 40,5, tá? Tá, eu vou colocar direto, então, 40,5 aqui, que é 40,5. Vamos colocar esse númerozinho aqui, ali, para continuar nosso desenvolvimento, tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. Vamos guardar ele aqui. Então, aqui a multiplicação deu 40,5. Então, olha só. Ficou aqui, então, 9 vezes 9x é igual a 40,5. Então, esse 9 que está aqui na frente do x, a gente passa ele dividindo, né? Para poder isolar o x e encontrar, então, essa altura do desenho da bolsa, tá? Então, vai ficar assim, ó. X, então, vai ser igual, né? A 40,5 sobre 9, certo? Então, 40,5 sobre 9. Ou nós podemos escrever daquela outra forma, né? Que é escrever assim. X igual a 40,5 dividido por 9 dessa forma aqui, que tanto faz, né? Tá? Então, eu fiz ali na calculadora, né? Se vocês quiserem também estar usando a calculadora, pode estar usando. O resultado dessa divisão aqui, ó, é 4,5, tá? Então, o resultado aqui dá 4,5 centímetros, tá? Então, 4,5, né? Então, esse aqui é o resultado da altura do desenho, tá? Então, é essa informação aqui que nós vamos usar, tá? Então, essa daqui é a nossa altura. A altura. Altura do desenho, né? Altura da bolsa no desenho. Então, olha só, eu vou então usar esse 5,25 aqui, que é a nossa largura, tá? Nós vamos usar essa medida aqui, ó, né, para colocar no desenho, 5,25. E nós vamos usar esse 4,5 centímetros aqui, ó, como altura, né? Então, vamos aqui em cima, tá? Onde foi colocado espaço para fazer esse desenho. Então, vamos aqui mais para cima, né? Da nossa folha. E aqui nós vamos fazer, então, um desenho. Tá? Então, aqui vai ser o nosso desenho. Desenho da bolsa. Da bolsa marrom, tá? Então, desenho da bolsa marrom. Vamos escrever bem forte aqui. Marrom. Tá? Então, é importante a gente destacar aqui para não confundir com o penal, porque o penal tá aqui desse lado, né? Já tinha o desenho aqui, ó. Agora vai ser a bolsa marrom, tá? Então, nesse espaço aqui, eu pretendo colocar, então, esse desenho. A gente vai usar aquelas informações ali dos cálculos, tá? Então, vamos colocando aqui só pra gente separar um pouquinho melhor. Tá? Então, aqui nessa área, a gente coloca o desenho.
Então eu vou começar então colocando nesse desenho aqui uma margem, né? Deixa eu posicionar uma margem aqui para não ficar torto esse desenho. Vou fazer uma marcação aqui de 1 centímetro, né? Pra gente ter uma noção bem legal. Tá? Só que não vamos usar essa linha toda, tá? Daqui a pouco eu apago o que sobrar, só pra gente ter uma referência. Então aqui, ó, a gente, né, eu mostrei pra vocês que a nossa largura, ela deu 5,25 aqui embaixo, ó. Largura do desenho da bolsa, 5,25. Vamos baixar os 5,25 aqui, tá? Então eu vou posicionar minha régua, eu posso começar medindo do zero, né? Se eu medir do zero, ela vai estender bastante aqui, ó. Ó, vou começar aqui do zero, vou tentar colocar mais ou menos aqui no meio, tá? Ó, então aqui, ó, nossa largura vai ser 5,25, mais ou menos. É entre 5 e 5,5, né? Entre 5 e 5,5, tá? Ó, fica mais ou menos aqui. Tá? Daí eu vou tentar, então, fazer isso bem forte aqui, ó. Essa é a largura da bolsa, tá? Então, aqui tá a largura da bolsa. E eu vou fazer a altura. A altura deu 4,5, ó. 4,5, né? Então, vamos colocar aqui uma altura de 4,5. 4,5, eu vou fazer duas marcações para não ficar torto. 4,5. Tá? E aqui a gente pode também fazer uma marcação para... Vamos ver aqui, ó, para largura, tá? Colocar aqui para não ficar também estranho. Tá? A gente fecha a nossa largura aqui, ó. E daqui eu posso também colocar 5,25 da largura para não ficar estranho, tá? Aí a gente fecha aqui. Olha só que interessante como vai ficar a nossa bolsa. Então eu vou aumentar aqui, ó. Fazer as nossas ligações. E quando eu ligo essas duas marcações aqui, ó, tá? Quando eu ligo essas duas marcações, ele quase um quadrado, né? É um retângulo assim, um pouco mais... Ó, ele fica mais alto do que o penal, tá? Ó, vamos comparar os dois desenhos aqui, né? Ó, que interessante, né? A largura é bem próxima, né? A largura realmente é bem próxima. A largura do penal tinha dado 5 centímetros. A largura do desenho da bolsa dá 5,25 centímetros, tá? Foi a informação que a gente encontrou no cálculo, né? 5,25. E a altura aqui dá 4,5. Olha, aqui era só 2,25, é o dobro, 4,5. 4,5 centímetros, né? Então é assim que a gente compara objetos, tá? Olha só que interessante como ficou o desenho, né? Se a gente coloca esses dois objetos um do lado do outro, a gente vai perceber que realmente está proporcional, certo? Vamos fazer isso agora. Só esses dois objetos, então, que nós calculamos, né? Medidas de largura, altura, e nós também fizemos a representação do desenho, assim, né? De forma esquemática aqui desses dois objetos. Então, aqui está o resultado, né? Do penal e da bolsa marrom. E quando a gente olha para os desenhos e compara com a realidade, olha só como é parecido, né? Vamos trocar aqui para ficar igual isso. Ó, aqui é o penal. E essa é a bolsa marrom, olha só, né? Então, ó, eu olhando para os dois, pode ver que tem uma largura parecida, né? Quase a mesma largura, só que a altura, a bolsa é o dobro do penal, na realidade. E no desenho acontece a mesma coisa, ó. A largura é bem próxima, né? Só que as alturas aqui, elas ficam diferentes, ó. Né? No caso, a altura é o dobro da bolsa, né? Ela tem o dobro da altura do penal. Bem, agora, né, vamos fazer os procedimentos para poder fazer o desenho, então, da nossa bolsa preta também, né? Falta só o terceiro objeto, tá? Como nós vamos fazer? Montando duas regras de 3, uma para achar a largura do desenho e outra para a altura, como nós fizemos com a bolsa marrom, tá? Aí agora nós podemos se basear tanto nas informações do penal, né? Quanto também da bolsa marrom. Eu poderia usar também as medidas da bolsa, né? Mas nós vamos usar do penal de novo, né?
para nos auxiliar, né? Vamos pensar no primeiro objeto, já que foi o primeiro que nós calculamos, a gente pode usar ele novamente, tá? Então, aqui nós vamos fazer, então, um cálculo. Tá? Cálculo da bolsa preta, que é aquele objeto maior que nós vimos, né? Então, da bolsa preta. Tá? É isso que nós vamos calcular. E o que nós, primeiramente, nós vamos focar na largura e depois nós podemos fazer a altura. Tanto faz qual a gente escolhe primeiro, né? Mas eu vou escolher aqui primeiro a largura, tá? Vamos tentar determinar, então, a largura do desenho, né? Tá? Então, a largura do desenho. Então, bora lá. Como nós vamos fazer? Então, aqui, eu vou usar as informações do penal para nos ajudar, né? Do outro objeto, que nem nós fizemos anteriormente, tá? Então, aqui eu vou usar o penal. E nós vamos usar a bolsa. Agora o que eu quero é a bolsa preta, então o objeto vai ser a bolsa preta, tá? Então, nós vamos pensar aqui na bolsa preta. Então, nós vamos ter aqui a largura real do penal, largura real da bolsa preta. Vamos colocar aqui também largura do desenho. Largura, desenho. E aqui largura, desenho também. Só que aqui é a largura, desenho do penal. E aqui é a largura, desenho da bolsa preta, né? Então, olha só, largura do real do penal, sendo comparada com a largura real da bolsa preta, e a largura do desenho do penal, comparando com a largura do desenho da bolsa preta. Que esse aqui, ó, a largura do desenho da bolsa preta, nós não sabemos, nós queremos achar, então a gente chama de X, certo? Então, olha só. Então, eu tenho 20 centímetros aqui, ó, da largura real do penal, né, que eu coloquei aqui, então, no cálculo. Nós temos a largura do desenho aqui em cima, que é a largura do desenho do penal, então nós vamos registrar essa largura aqui de novo, é 5, né? Então vai ser 5 aqui embaixo. E aqui eu vou associar, então, igual a largura real da bolsa preta. Então, a bolsa preta aqui, a largura é 36 centímetros. E aqui embaixo eu quero achar essa largura aqui, né? Isso aqui eu quero encontrar, a largura do desenho, eu não sei. A gente vai chamar de X, tá? Então, bora lá. Como é que vai ser o nosso cálculo? Nós vamos, então, fazer o 20 vezes o X, certo? E vamos também fazer 5 vezes 36, multiplicação em cruz. 20 junto com X, então, vai ficar 20x igual a 5 vezes 36. Então, assim, 20 vezes x não tem como a gente tá determinando, né? Mas o 5 vezes 36, sim, tá? Então, vamos pegar um rascunho para que nós possamos calcular, então, essa medida, né? E daí trazer para cá nessa folha, tá? Então, vamos fazer um rascunho aqui. Ó, rascunho. Eu vou fazer essa operação de multiplicação aqui. Qual é a operação? 36 vezes 5. Então, 5 vezes 6 dá 30. Vai 3 aqui em cima. 5 vezes 3 dá 15. 15 mais 3, 18. Tá? Então, o resultado aqui deu 180. 180.
Vamos destacar bem aqui, ó, tá? 180. Esse número aqui eu vou colocar, então, aqui, ó, no resultado de 5 vezes 36, tá? Então, aqui vai permanecer, então, 20x, né? Que não tem como calcular, né? Que vai ser igual, então, a 180. Certo? Então, agora, né, o que que falta? Falta passar esse 20 aqui dividindo 180, certo? Então, eu vou passar ele dividindo aqui para a gente poder determinar essa medida da largura do desenho. Então, o x aqui vai ser resultado de 180 sobre 20. O 20 passa dividindo, né? Ou podemos escrever da outra forma também. X igual a 180 dividido por 20, certo? Quando eu faço essa divisão aqui, eu posso simplesmente simplificar o zero, né? Tá? Eu posso fazer diretamente, então, 18 dividido por 2, se eu quiser. Tá? Então, 18 dividido por 2. Quanto é que é 18 dividido por 2? Metade de 18, né? O x, então, será igual a 9. Então, quer dizer que o nosso valor ali da largura vai ser 9 centímetros, tá? Então, no desenho, nós vamos colocar 9 centímetros. A gente guarda essa informação, tá? Vamos guardar ela aqui, então, que deu 9 centímetros essa largura. Tá? Vamos destacar aqui, então, que deu 9, né? 9 centímetros, tá? Então, a gente guarda isto e vamos calcular, então, a nossa altura agora, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais para cá, para que a gente possa ver, tá? Então, aqui, largura já foi. Agora, nós vamos calcular a nossa altura, tá? Vamos separar aqui, então. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo aqui, então? Então, nós vamos ter aqui agora a altura. Nós queremos calcular a altura, né? A altura. Vamos colocar o subtópico altura. Legal. Então, aqui, mesma coisa, né? Penal, a gente vai comparar os dois objetos aqui, o penal para nos ajudar, né? E a bolsa preta. Penal, bolsa preta. Bolsa preta. Legal. Então, aqui embaixo, né, nós vamos colocar, então, aqui no caso do nosso penal aqui, a altura real, que agora a gente tá pensando em altura, né? Altura real do penal, no caso, que vai ser comparado com a altura real da bolsa preta. Então, altura real. Certo? E daí, legal, né? A gente colocou aqui as alturas reais, que são as alturas dos nossos objetos, primeiras medições que nós fizemos. Aí, aqui embaixo, a gente coloca alturas de desenho, né? Então, aqui é a altura do desenho, no caso do penal. Desenho. E aqui a altura do desenho da bolsa preta. Altura do desenho também. Vamos colocar os números agora. Olha, pesquisando aqui, então, vamos lá nas nossas primeiras referências. Aqui o penal azul tinha uma altura de 9 centímetros, né? Nosso penal, ó. Voltando aqui, ó, altura
9 centímetros, né? Então, nós vamos colocar a altura aqui real do penal, 9 centímetros. 9. Qual é a altura real da bolsa preta? A altura real da bolsa preta tá aqui, ó, 28 centímetros, certo? 28 centímetros. Então, nós vamos colocar 28 centímetros aqui. 28. Então, agora tem que colocar a altura do desenho do penal. Então, a altura do desenho do penal tá aqui em cima, ó. É de 2,25 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui 2,25, né? A altura do penal. Agora, a altura do desenho da bolsa preta a gente não sabe. É isso que a gente quer achar, né? Então, aqui vai ser o nosso X. X, aqui é o X. Então, colocamos o X aqui embaixo. Agora, o que eu faço? Multiplicação em X, multiplicação em cruz, né? Então, eu vou fazer 9 vezes o X e 2,25 vezes 28, certo? 9 vezes X vai permanecer 9x, né? Então, vou colocar aqui 9 vezes X, 9 vezes X. E aqui eu tenho que fazer, então, 2,25 vezes 28. Olha só, então, o resultado aqui de 28 vezes 2,25 vai dar 63. 63, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Esse 9 vai passar dividindo 63 e nós vamos encontrar esse x, tá? Então, o x aqui vai ser 63 dividido por 9. 9 passa dividindo, né? Então, vamos passar ele dividindo aqui. E quanto é que dá 63 dividido por 9, né? Sabemos pela tabuada que 9 vezes 7 dá 63, né? Então, o resultado aqui do x, 63 dividido por 9, é 7, né? Então, aqui o x é igual a 7 centímetros. Fechou. Então, essa é a altura do desenho, tá? A gente vai guardar ela aqui, ó. Então, o x deu igual a 7. Então, nós vamos fazer o desenho aqui embaixo agora, tá? Então, aqui vai ser o nosso desenho. Desenho da bolsa. Preta. Então, o que foi feito até agora? Nós fizemos, então, o cálculo, né? O nosso cálculo aqui da bolsa preta, ó, né? Então, a gente começou fazendo aqui o cálculo da bolsa preta. Foi aqui desde o início, ó. O cálculo da bolsa preta. Então, a gente começamos aí determinando a largura dessa bolsa preta, né? E agora nós chegamos, enfim, né, a determinar também a altura, né? Começou aqui na largura, a altura. E agora a gente consegue, então, fazer o nosso desenho da bolsa preta. Ó. Então, agora é o desenho. Porque agora eu já tenho as medidas, né? Eu já sei qual é a largura e eu já sei qual é a altura. Então, eu consigo fazer tranquilamente o desenho já. Tá? No formato retangular, né? Já consigo ter uma noção da proporção dessa bolsa. Então, vamos fazer ela aqui agora. Na folha de papel aqui, né, numa miniatura dessa bolsa. Vamos lá. Então, aqui, olha só, eu vou fazer, então, aqui, eu vou ter que ter uma largura de 9 centímetros, né? Então, vamos ver aqui. Começando aqui do zero, ó. Vamos colocar um pouquinho mais pra cá. Ó.
Ó, então, começando do zero, mais ou menos aqui, ó. Essa é a nossa largura de 9 centímetros, ó. Vamos fazer bem forte aqui pra ver. Ó. 9 centímetros. E a minha altura vai ser de 7 centímetros. Então, vamos ver aqui. 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, mais ou menos aqui. Vai bem ali na ponta, ó. Então, aqui 7 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer duas marcações, né? Porque com duas marcações é possível a gente achar a linha certinha. Então, agora eu consigo ligar. Ó, vou ligando aqui. E eu consigo ir determinando, então, o meu desenho, ó. Então, aqui eu vou ter uma linha inicial. Eu faço mais uma marcação aqui, uma largura de 9 centímetros para fechar o desenho. Tá? Mais uma marcaçãozinha para fazer a ligação certa e não ficar torto. Ó. E aí está a nossa bolsa, ó, o tamanho dela. Ela era para ser o maior objeto. Quando a gente compara os três, né, a gente consegue perceber que isso está coerente. Aqui temos uma largura de 9 centímetros no desenho. Né? 9 centímetros por os 7 centímetros, né? Que nós achamos antes a altura aqui de 7 centímetros, ó. Na altura, 7 centímetros. Então, aqui nós vamos colocar 7 centímetros. Fechou. Né? Então, essa é a nossa bolsa. E a gente pode até destacar um pouquinho melhor ela aqui, ó. Ó, então, dá um destaquezinho aqui, ó. Vamos destacar mais um pouquinho, ó. Então, essa é a nossa bolsa. Seria mais ou menos a proporção da bolsa, né? Não é a bolsa desenhada nos seus detalhes, mas é a proporção base pra gente ter o desenho coerente com os outros desenhos de outros objetos ali, né? Então, esse aqui é o formato, então, básico, né? A ideia geral do que seria a nossa bolsa preta, né? Olha só, então, nós temos aqui uma coloração agora nos objetos para a gente poder comparar melhor aqui com a realidade, então, né? Então, nós vamos ter aqui o penal, a nossa bolsa marrom, e também aqui a bolsa preta, tá? Nós vamos, então, recortar elas agora e comparar, então, com os nossos objetos oficiais, certo? Então, vamos pegar uma tesoura e vamos cortar esses objetos, certo? Vamos cortar os desenhos aqui, colocar um do lado do outro para vocês verem o resultado. Então, cortando aqui. Estou cortando a bolsa preta primeiro, né? Então, o desenho da nossa bolsa preta, pra gente ver como é que ficou essas dimensões. Ela ficou aqui, no caso, 9 centímetros por 7, né? Que foi esse último que nós calculamos, tá? Vamos guardar ele aqui. E agora eu vou pegar, então, esses outros dois aqui, ó. A bolsa preta, a bolsa marrom. Vou cortar ela também. Ó, cortando. E vou cortar o penal também, ó. Vamos cortar aqui. Ó. Então, desenho da bolsa marrom. Né? Tá aqui. Desenho da nossa bolsa marrom. Nós temos o desenho do penal. E nós temos o desenho da bolsa preta. Vamos colocar um do lado do outro para ver como é que fica esses resultados. Olha só. Os três estão aqui, ó. Penal, a bolsa marrom e a preta. Parece muito, muito com a nossa realidade mesmo. Então percebam, olha só, comparando então os desenhos aqui com os objetos, ó. Podem perceber que tem uma semelhança aqui então de proporção entre a realidade e os desenhos. Olha só, interessante. Então aqui nós temos o penal, né? Ali o penal primeiro, a bolsa marrom, a bolsa preta.
E quando a gente compara os desenhos, ó, com a realidade, realmente, né, tem proporção. Então, vocês podem verificar que os desenhos entre si são todos proporcionais, né, ó. O penal, a bolsa marrom e a bolsa preta. E os desenhos com a realidade também tem proporção. Então, a proporção, ela tá justamente por causa do cálculo matemático. Então, da regra de 3 foi possível, então, a gente ter aqui a semelhança entre todos os objetos e todos os desenhos também entre si, né? Tchau. Tchau. Tchau.